A internet e o digital permeia todos os aspectos da vida diária. Da hora que acordamos à hora que dormimos, tem algum elemento digital. E como a gente sabe, na história do homem e na vida, primeiro as coisas acontecem e depois vem a regulação. Essa regulação que surge num momento atual, extremamente rápido, conectado, com informações que circulam, com cadeias globais de valor, com uma economia que vem e vai, ela pode trazer impactos. E é para avaliar estes impactos que nós convidamos o Sr. Joel Trachman, já vou apresentá-lo, e os nossos colegas Diego e Rodolfo, do Inmetro, para entender, por um lado, como a Academia Americana está pensando e refletindo sobre o tema, os impactos que isso traz, a questão de cibersegurança, e, do outro lado, como as nossas instituições aqui no Brasil estão vendo e se preparando para enfrentar o tema. So, I welcome Professor Joel Trachman. He was a professor of mine, my advisor at the grad course. Professor Trachman is Professor of International Law at Fletcher University. He practiced law for a period of time in New York, Singapore, before entering academy. And he is one of the most renowned names in these new discussions regarding the digital, the Internet of the Things, and the trade. So, Professor Trachman, the floor is yours. Thank you very much, Carla, and thank you to the organizers. It's an honor and a pleasure to speak with you today about a topic that I think presents difficult challenges to diplomats, to trade specialists, and to businesses. This is what you might think of as the Internet of Things cybersecurity challenge to trade. It's also a challenge to investment, but I'll focus on trade. And it raises a very substantial question. The question of when countries will be able to trust internet-enabled goods coming from other countries, and whether the need to maintain national security against cyber attack will prevent trade from taking place, will prevent trade from taking place on a most favored nation basis, will really shake up the international trading system. And the reason why this challenge has arisen is because most traded goods in the future will be connected goods, will be part of the so-called Internet of Things. And I want to focus on this problem of cybersecurity-based concerns regarding imports of Internet of Things goods, which also include embedded services. Part of being connected to the Internet means there's a service involved as well, and analyze the applicable international trade law that would constrain national cybersecurity-based import restrictions. And also evaluate the extent to which general, what I call prudential exceptions in international trade law, like Article 20 of the General Agreement on Tariffs and Trade, the GATT, or security exceptions like Article 21 of the GATT, are available to permit appropriate defensive actions. And what I'll say is that the existing security exceptions in most of these trade treaties are not well framed for these types of cybersecurity issues. They're both overbroad and under-inclusive in important ways. So my fear, and I think an important concern, is that the modern demands of cybersecurity and also of geoeconomic security, which is the fear of technological development by one's adversary. So the United States, as you know, is concerned about artificial intelligence and robotics developed by potential adversaries like
China. That's part of this geoeconomic security concern, which is a broad concern about the extent to which greater economic integration will cause greater security concerns. And these cybersecurity issues I'm addressing are certainly part of that problem. And part of the fear is that trade and investment across borders will be reduced in a way that will undermine global welfare, will undermine development, and hurt countries and businesses. So this also raises the question of whether new ideas, sometimes called friend shoring, clubs of security allies, would be legal under World Trade Organization law. These would require some exception from the most favored nation principle that all countries are to receive the same market access as every other country in the World Trade Organization. So, as I've suggested, the concern is that splinter net in the internet will lead to also a splintering of goods trade that will restrict the movement of manufactured goods from country to country. And so different countries will have different concerns. There are ordinary regulatory concerns for things like consumer protection or privacy. There are these competitive concerns, which are traditional in the trade area. And then there are these new cybersecurity-based security concerns and these geoeconomic concerns that I've described. So what I want to do is suggest to you that there are two main types of Internet of Things products. One is consumer products like toys or smart speakers or appliances, and maybe automobiles are in that category as well. The other is industrial or infrastructural or transportation types of goods, industrial controllers. We know that Israel attacked Iran and undermined Iran's nuclear program through industrial controllers that were attacked through its Stuxnet virus. So this could be done with other kinds of factories. It could cause great damage. Communications and energy grids, aircraft, planes, other type of large industrial, infrastructural, or transportation goods could present great dangers. And then, based on that distinction, it's not exactly the same, but based on that distinction, I want to distinguish between low-risk Internet of Things products, and here you may disagree, but I think privacy in some contexts outside of espionage, for example, might be a low-risk area, and consumer protection is a low-risk area, whereas things that could have unacceptable, very damaging, deadly consequences are high-risk IoT. And those are the kinds of risks that engage true cybersecurity concerns, or the greatest cybersecurity concerns. And I think they call for different responses and different types of legal management. And the question I want to address is the extent to which the legal rules that we have today at the WTO or even in preferential trade agreements are well suited to managing these risks. So I think in connection with the low-risk Internet of Things products, our ordinary kinds of trade law are available and suitable to address those concerns. But for the high-risk types of concerns, our existing trade law seems inadequate to allow us to appropriately manage those problems. And I want to simply put you in mind of these types of concerns by reminding you of
some of the Western countries' rejection of Huawei 5G equipment, beginning in the 2010s, around that time, and continuing even today. And the concern was that the Huawei 5G equipment would be used as a backdoor for cyber attack. So it's a little different from the Internet of Things. Actually, 5G enables the Internet of Things. But there was a concern. And so the United States rejected Huawei equipment. The United Kingdom, interestingly, for a while, established what they called the Huawei Cybersecurity Evaluation Center, which was established to create a place, an independent place, not controlled by Huawei, that would evaluate the safety, the cybersecurity aspects, Huawei network equipment. And there, eventually the United Kingdom dropped that effort because it found that while it could potentially evaluate individual items of 5G equipment, it couldn't ensure that subsequent items of 5G equipment would have the same software. And it couldn't ensure that there was a sort of chain of custody to make sure that actually installed 5G equipment would be safe. And furthermore, and this is true broadly in the Internet of Things, these items, these products, require security updates and other software updates. And in order to ensure that the objects are safe, you have to be able to control the software, including the software updates. And so by 2019, then Prime Minister Theresa May decided to only allow Huawei to supply non-core portions of the 5G network. They gave up on the ability to evaluate Huawei equipment for core portions of the network. So states can do that. They can also ban all Internet of Things products. They can establish product standards for public procurement. The United States recently did this in its Internet of Things Cybersecurity Improvement Act of 2020, and said that the National Institute for Standards would develop rules for procurement by the government. Obviously, government action may present greater threats than private action, but in a mixed economy like the United States, where we have lots of infrastructure in the hands of private persons, there are still great dangers. You could establish product standards for private procurement. You could establish producer standards for which manufacturers will be trusted. Maybe the United States would say no Chinese manufacturer can be trusted, considering Article 7 of the 2017 Chinese National Security Act, which says all Chinese companies must assist in Chinese security action. But maybe there's a way to establish trusted manufacturers in, even in countries that could be security adversaries. Another strategy that states could follow is friend-shoring, selecting certain countries from which to obtain goods. You'd have to also check who's investing in those countries, who's working in those companies, who's working in those companies. And so there are different strategies that countries might adopt. And the question I want to address with you is which of those would be compliant with WTO law? Can existing international trade law manage these kinds of concerns in a way that maximizes trade while also providing sufficient capacity for cybersecurity? And we start with rules prohibiting certain types of discrimination in the General Agreement on Tariffs and Trade, which is the goods agreement in the WTO, in the Technical Barriers to Trade Agreement, which is the Product Standards Agreement in the WTO,
in the General Agreement on Trade and Services, which is the services agreement in the WTO, in each of those, there's an obligation for most favored nation treatment and for national treatment. So if you're Huawei, you are entitled as a Chinese company to be treated as well as United States companies and as well as British companies in the United States. That latter rule is the most favored nation rule. In terms of product standards, in terms perhaps also of producer qualifications. In addition to discrimination rules, the Technical Barriers to Trade Agreement adds rules of proportionality, adds requirements to comply with international standards where they exist and they achieve your regulatory goal. And then in all of these agreements, well, in all of them except the Technical Barriers to Trade Agreement, there are general prudential agreements, general prudential exceptions, and security exceptions. And I'll go over the way that those discrimination rules would be applied and the way those exceptions might be available. So the way that most favored nation treatment and national treatment is defined for goods is by looking at whether products are sufficiently comparable, whether they're so-called like products, and then asking whether like products, for example, from China are being treated less favorably than like products from the United Kingdom or like products from Brazil or like products manufactured in the United States. That's the national treatment standard. So that's the question, and there's little room in the GATT and in the GATS, the services agreement, for evaluation of the regulatory purpose. And then, because there are no general exceptions in the Technical Barriers to Trade Agreement, it's understood a little differently. There's some room for regulatory purpose to be considered, and something under that rule, something is not considered less favorable if it stems exclusively from a legitimate regulatory distinction. So the conclusion of this analysis is that there's questionable space for distinguishing between Chinese-produced goods and British-produced goods and United States-produced goods for cybersecurity reasons. And certainly the idea that distinctions might be based on location or identity of the producer would ordinarily violate national treatment or most favored nation treatment obligations. So let me now turn, assuming there's a violation, is there an exception that applies? And the general prudential exceptions in Article 20 of GATT apply only to the GATT. They don't apply in the Technical Barriers to Trade Agreement so far. There's an argument that they might, but no panel and the appellate body have not held that it does, and it's a difficult interpretation to make. So Article 20 applies only within the GATT, and Article 20b allows measures that are necessary to protect human life or health. Article 20d allows measures that are necessary to enforce laws, including those intended to avoid deceptive practices, so that's some part of consumer protection, and possibly also including cybersecurity laws. And all of these things are subject to the lead-in or chapeau of Article 20, which requires reasonableness and non-arbitrariness. And so is treatment of China differently from the way that Brazil is treated or the United Kingdom is treated? Is that arbitrary? Is it reasonable? We've asked that question. There might be circumstances in which the response might vary. And there are similar exceptions in the General Agreement on Trade and Services, but not in the TBT agreement. So those are the general prudential exceptions. Let me now turn to the security exceptions in Article 21 of GATT.
And I note also here that there's no security exception in the technical barriers to trade agreement, which also requires national treatment and most favored nation treatment. So the security exception here is not well framed for cybersecurity. It was written in the 1940s and hasn't been modified since then. And it says that countries can have exceptions for measures which they consider necessary for the protection of essential security interests. And here, relating to traffic in arms, ammunition, and implements of war, or in time of war or other emergency in international relations. So the question is whether these are implements of war, perhaps something that could be used in a cyber attack could be understood as a potential implement of war, but it's not in its basic function an implement of war. Or is there a war or other emergency in international relations? So the United States and a few other countries traditionally took the view that these provisions were self-judging and non-justiciable. In a case between Ukraine and Russia from a few years ago, a panel found that indeed the Article 21 exception is justiciable. It's not self-judging. The parameter of whether there is an emergency in international relations, and presumably also the parameter of whether these are implements of war, is objectively determinable by judges. Essential security interests relate to the quintessential functions of the state, and the state invoking them must be specific about what it has in mind. So some disciplines on how these exceptions are used, but it's not clear that they're available for cybersecurity-based measures, blocking of imports of goods that could present cybersecurity dangers. So to summarize, for low-risk Internet of Things types of products, either there's no violation because the standards would be the same for Chinese products as for Brazilian products, as for United Kingdom products, as for United States products, or there would be a general exception available under Article 20B for health of people, under Article 20D for consumer protection, or perhaps for some cybersecurity law. And then under the chapeau, under the lead-in to Article 20, the question would be whether discrimination against, for example, China would be considered arbitrary or unjustifiable. So a real large geopolitical question embedded in this part of trade law. Then for high-risk Internet of Things products, the security exception under Article 21b3 for an emergency, or under Article 21b2 for implements of war might be possible. It's just not clear whether it would be. There's also perhaps an argument that Article 20b relating to human life or health could be a basis for a security exception in the general exceptions. As I said, the TBT agreement doesn't specifically have security exceptions or general exceptions. So, with high-risk Internet of Things products, and I'll start to conclude here, is the need to distinguish among suppliers based on security and perhaps based on the location of the production or the ownership of the factories, and the availability in connection with high-risk Internet of Things products of a security exception is unclear because it's not really clear whether they are themselves implements of war or whether there's an emergency in international relations. So trade could be impeded without a cooperative solution. It could be that companies would successfully sue countries that have good faith cybersecurity concerns, and there wouldn't be an exception available. It could be that states cybersecurity concerns too broadly, including things like
avoidance of competition, including things like avoidance of providing business to tech industry in a way that would allow those high-tech industries to develop. So we don't have too much experience with dealing with these kinds of problems. The International Atomic Energy Agency's Non-Proliferation Treaty inspection model might be something to consider. There are other things, like we have for the United States, we have food inspectors go to plants in other countries and watch the way food is prepared. You'd have to do similar with respect to the way that software is compiled to achieve that kind of security in this area. So we've got a number of problems raised. We have incentives to try to revise WTO law, to cooperate, to establish a system for managing these things, to maintain trade and investment. Low-risk Internet of Things products probably aren't a problem. They're not very different from other products, but these high-risk Internet of Things products are distinct, carrying with them catastrophic risk, unclear security exceptions, and the need perhaps for a way to identify producers and production processes that can be trusted. Thank you very much. Thank you, Professor Tretman, for this insightful speech and the broad analysis you brought us. I took several notes. I do hope we have some time to discuss it. But now I have to move along. Eu tenho aqui comigo nossos convidados do Inmetro, que se dividirão na fala. Primeiro, o Rodolfo Souza. Deixa eu apresentá-lo apropriadamente. Espera aí. O Rodolfo, ele é doutor em Engenharia Elétrica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Atualmente é pesquisador tecnologista em metrologia no Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, no Rio de Janeiro, e tem uma vasta experiência para nos ajudar a colocar em perspectiva esse tema. Então, por favor, Rodolfo, com você. Fique à vontade, aqui ou no púlpito. Onde... Boa tarde. Eu tento falar aqui. Deixa eu ver se eu consigo trocar. Então, a gente está discutindo um pouco a internet das coisas, mas cybersecurity em geral, tá? O que tem diferente? Internet já tem uns 30 anos, eu estava pensando agora, há 30 anos atrás eu estava brincando com o Mosaic, que era o predecessor do Netscape, que vocês não pegaram, que é predecessor do Chrome, dessas coisas todas. Então, tem mais de 30 anos o que tem de novo nessa história. Então, agora a internet das coisas, tá? Mas o que começa a surgir diferente é que você cria novos espaços. A internet está saindo do seu computador, do seu celular e está indo para tudo quanto é lugar, para pervasivo, né? Tem esse nome bonito. As ameaças, tradicional roubo de dados, roubo do seu dinheiro da sua conta bancária e coisas e tais. Mas agora você também vai ter cyberterrorismo, outros tipos de fraude, privacidade, esses problemas, né? E os ambientes, você não chega até lá, crescem, né? Você tem muitos ambientes diferentes, tá? Quando você tinha o desktop, era o desktop, você estava na sua mesa de trabalho, na mesa de casa, no seu celular um pouco mais, mas os ambientes agora são tudo, é sua cidade, é agricultura, é indústria, é toda a infraestrutura crítica, o seu carro, sua torradeira. Então, os ambientes estão crescendo muito. Tá? Em alguns ambientes é muito difícil colocar um controle de perímetro. Numa indústria pode ser atacada, mas você tenta proteger o perímetro, né? Para evitar as invasões. Quando você está numa cidade inteligente, o invasor está dentro da cidade. Então, técnicas de perímetro são muito mais difíceis. Você vai herdar muitas tecnologias de segurança que já existiam, porque o problema de segurança cibernética, eu pegava vírus em disquete, né? Então, isso já é velho, já tem muita coisa, o antivírus, essas coisas já são antigas, né?
Mas você vai herdar essas coisas, mas você tem problemas novos, né? Então, as pessoas teimam em fazer o mesmo erro de antigamente. Você primeiro projeta o sistema, está lindo o seu sistema, agora eu vou pensar na segurança. Tá? Se pensar, né? Então, manda o sistema para o mercado e começa a aparecer os problemas, né? E grande parte da lentidão da adoção no IoT, quando você via aquelas previsões desses órgãos que fazem previsão, Gartner, etc., há 5 anos atrás, dizia que tem bilhões de dispositivos conectados. E hoje, na verdade, tem muito menos que isso, tem a fração disso. Uma é a complexidade, os sistemas têm que ser meio customizados, não tem solução de prateleira, né? E outra além de ser difícil, você cria um buraco de segurança que muitas vezes não compensa você fazer a sua solução de IoT, né? Então, peguei um modelo de camadas, de 4 camadas. A camada diferente é essa aqui de baixo, que é a Sensing Layer, que são os dispositivos. A câmera, a lixeira inteligente, tudo que você vai pôr de inteligentes sensores, os PLCs das indústrias, o que você coloca. Mas as camadas de cima são basicamente as que a gente já conhece, modificando uma coisa aqui e uma coisa ali, né? Então, claro, você vai ter que proteger todos os níveis, não adianta só proteger um nível só dos bancos de dados, não adianta proteger só uma área, você tem que proteger tudo, tá? Nas camadas superiores, as técnicas tradicionais já são bastante conhecidas. Claro, você sempre tem que desenvolver uma técnica nova, porque o hacker é bem criativo, né? Não subestime a criatividade dele. E os IoTs são os elementos novos, os sensores, a última camada são os elementos novos. Antes você tinha, mais antigamente você tinha o desktop, o notebook, depois o celular, agora você tem o IoT, mas aí o que é diferente? O IoT ele é muito mais de tipo de dispositivo, né? Não é um notebook, celular, desktop, estou falando 3. Mas agora pode ser a torradeira, pode ser o seu carro, pode ser um trator, pode ser um drone. Muitas vezes você nem sabe quem é que está conversando com você, né? Então, há uma multidão de dispositivos diferentes, muitos fabricantes, tá? Mercado de celular, mercado de notebook é dominado por 3, 4 fabricantes, e o software menos ainda, né? Você está colocando muita gente, né, nova nesse mercado. Os produtos são baratos. Produto barato quer dizer pouco suporte. Eu não vou pagar muito dinheiro para suporte. Para suporte especializado é caro, muito mais caro que o próprio produto. Se eu estou falando de uma câmera de R$100 ou menos. Então, você tem problema de suporte, upgrade de quando tem alguma vulnerabilidade que fica conhecida na sua câmera. Vai ter muito pouco suporte, né? E a gente tem que pensar também em riscos entre domínios. Isso aí é doutrina militar. Doutrina militar, você tem a guerra cibernética, que se fala muito agora, guerra nova, né? Você tinha a guerra eletrônica, que tem um termo, uma coisa específica no militar, que é interferência eletromagnética em radar, em sistemas eletrônicos. E você tem a guerra cinética. A guerra cinética é bala, né? Bala, canhão, míssil. Isso é a guerra cinética. E eles não são ambientes de combate separados. Na verdade, eles trabalham integrados, né? Você começa um ataque cibernético, junta com um ataque cinético. Vou pegar um caso, não sei se é verdade ou é lenda, mas um pessoal lá na Palestina, no faixa de Gaza, foi fazer um ataque hacker em Israel. Em vez de ser um contra-ataque hacker, jogaram um míssil onde estava o hacker. Então, esse tipo de coisa vai acontecer. Não sei se é lenda, tá? Mas é o tipo de situação que pode acontecer, tá? Então, do mesmo jeito, você no IoT você vai ter esses 3 ambientes convivendo: o ambiente puramente cibernético, o ambiente eletrônico. O GPS, por exemplo, vai ser muito suscetível a ataques. Eu posso roubar um carro
só roubando esses carros inteligentes, né? Só enganando ele onde ele está, falseando, spoofing, né? O sinal do GPS. Então, dá para fazer, academicamente se fez. E no espaço físico também você você troca um dispositivo, coloca um dispositivo fake no lugar, falso, e você pensa que é verdadeiro e tá mexendo na sua rede. Então, o ambiente ficou muito mais complexo. Tá? E os riscos, agora, pior de tudo, o risco continua os riscos de poder roubar sua conta bancária, que é a coisa mais... Agora faz o Pix, rouba seu Pix, mas o risco começa a ser cinético, começa a ser físico também. O hacker pode te matar, pode te causar um problema, uma lixeira, alguma coisa assim, um sinal de trânsito que abre e quando era para estar fechado. Então, ele pode agir para matar. E nisso, eu acho que o professor foi muito otimista, dizendo que tem ambientes seguros e ambientes arriscados. Acho que, na verdade, a gente vai ter risco em todas as situações, principalmente nas situações de consumo, porque é onde vai ter ataque cibernético de terrorista, etc., é onde podem afetar seu filho, é onde podem te fazer um mal também muito grande. Então, eu acho que todos esses ambientes vão ter que ser tratados, tanto o ambiente de infraestrutura crítica, o reator nuclear, a infraestrutura elétrica, quanto os ambientes de cidade, de automóvel, tudo vai ter que ser tratado com muito vendo quais são as possíveis ameaças, onde pode ser perigoso, onde não pode, e nunca subestimar a inteligência do hacker. Então, como envolve segurança física, vai acabar envolvendo o governo. Hoje, quando você tem um roubo de dados, um roubo de informação, geralmente envolve polícia, né? Roubar o seu dinheiro. Você vai lá e vai lá na polícia, tenta achar, faz alguma coisa. Mas quando começa a envolver matou, aí o governo vai ter que ser um pouco mais proativo do que a situação atual. E aí a gente falou aqui antes, no começo da palestra, faz as coisas, só depois vem as normas, né? Há muito pouco de normativo internacional, tá? Você tem os produtos da IoT, são produtos em escala global, você produz para o mercado global, os sistemas podem até ser customizados em nível de solução para a cidade, uma solução para uma fazenda, mas os produtos são globais, os sistemas são globais, os dispositivos baratos são globais. Não existe uma agência internacional de segurança cibernética, um organismo internacional, que a gente possa chamar de organismo internacional. A ISO tem a UIT, a União Internacional de Telecomunicações, por estar ligado em telecomunicações, tem algumas normas de segurança para a parte de conectividade. A ISO também está trabalhando em algumas normas, tem essa 27.400, não sei se é de junho ou julho desse ano, e é bem genérica, tá? É uma norma pequena de 40 páginas, bem genérica. Como um critério, era uma tentativa de fazer um sistema de certificação internacional de produtos de informática. Tá? Só que é um esquema caro e não foi muito popular. E, assim, eu vou pegar uma câmera de R$100, eu não vou tentar certificar ela num esquema que vai custar muito caro. A questão de preço também, de certificação, tem que ser levada em conta se os produtos são baratos, né? E há uma mistura muito complexa de interesse de cibersegurança e defesa cibernética. Você tem órgãos que estão pensando na defesa do cidadão, mas tem a agência de espionagem que está te comprometendo. Coloca um backdoor meu ali para... Isso aconteceu nos Estados Unidos, de fato, documentado, foi desagradável, né? Aí todos os países querem colaborar. É verdade, é uma área que a gente experimenta
de fato, um grande interesse em colaboração, mas todo mundo quer deixar o seu backdoor lá dentro. Tá? O Snowden mostrou isso com uma clareza enorme. Então, não tem isso, grupo de amigos, todo mundo, na hora, quer deixar o seu... Ninguém confia em ninguém. Tá? E todo mundo quer colaborar, todo mundo quer ser amigo. A normativa do NIST, isso dá para ver bem, mas isso é de 2017 até hoje. O NIST, o Instituto de Metrologia Americano, eles têm uma missão de segurança cibernética nos Estados Unidos muito forte. Eles têm uma tradição de 50 anos de norma de segurança cibernética e é o instituto normativo de fato para essa área. Tá? As normas que valem mundialmente são essas, são do NIST. Tá? Tem aqui, eles têm, especificamente de IoT, eles têm 20 documentos, eu peguei os últimos aqui, então... tem uma lista de 20, sendo que 8 são draft. Então, tem 13 documentos, sendo que a maioria ainda é white paper, informação, documento informativo. Tem 2 SP, que eu esqueci o que significa a sigla, mas é um pouco mais normativo, e nenhum FIPS. FIPS é o documento deles que mais gera obrigação. O NIST ele é obrigatório para as compras federais do governo americano, os FIPS, né? Para as compras federais do governo americano que não são de defesa. Mas, de fato, é o padrão que a indústria segue. Se tem um FIPS de segurança cibernética, a indústria segue esse tipo de padronização, de norma, né? No Brasil, você também tem um normativo muito ralo e muita gente para fazer norma, né? O MCTI, que tem o decreto do Plano Nacional de Internet das Coisas, a Anatel também tem uma resolução pequena também sobre conectividade, a Anvisa, não sei se já tem alguma coisa, mas vai bater neles, porque uma das grandes áreas, dos grandes ambientes de IoT é saúde, e todo eletromédico precisa ser regulado pela Anvisa. A Receita Federal tem uma portaria de rastreamento de produtos. O ITI, que é o dos certificados digitais, é responsável pela assinatura digital no Brasil, também tem envolvido. Com o Deciber, o Comando de Defesa Cibernética, também eles têm um programa, estão pensando num programa para compras públicas, para as compras de defesa. Tá? E você tem a Secretaria de Governo Digital, que esses adoram fazer instrução normativa, né? Tem muitas instruções normativas de compras de governo, né? Em tese, o GSI seria, Gabinete de Segurança Institucional, seria o responsável, pelo menos na área de infraestrutura crítica, mas eles têm pouca gente, eles não são uma estrutura muito grande, então tem muita gente, muito cacique, mas pouco índio para trabalhar em todas essas áreas. E tem o Inmetro, que por questões práticas nossas, a gente virou um normatizador de coisas parecidas com o IoT. Desde 2008, quando começamos a fazer a avaliação de software de medidor, então surgiu o problema de medidor de energia elétrica, né? Quando deixou de ser aquele relógio, né, da sua casa, aquele relógio mecânico lá que você via rodar, e virou alguma coisa com software que os fabricantes queriam fazer upgrade over the air ao longo do tempo, ou seja, um caos. Mas aí a gente criou um programa muito rigoroso de avaliação de software, de medidores e outros produtos, como relógio de ponto, que não é propriamente medidor, mas tem outros produtos. Então, a gente estava fazendo avaliação de software e esses produtos lembram bem o mercado de IoT. E isso, cara, a gente fazia um regulamento e criava uma fila de 2 anos. Né? Agora a gente está passando pelo laboratório acreditado para diminuir fila, mas ainda é um processo muito caro. A gente, na bomba de combustível, onde você abastece seu carro, né, que tem muito problema de fraude, a gente criou um sistema, vai implantar até o final desse ano, um programa de certificar, assinar digitalmente a medição da bomba de combustível. Tem um chip dentro da bomba, que vai ter um certificado digital, que vai assinar. Isso resolve dezenas de problemas de segurança cibernética de IoT, passou de rápido demais,
como assinar medições e identificar unificamente um dispositivo. A ideia é ir para outros dispositivos. A gente tem um problema que a gente não sabe se o custo mínimo é $1, o custo máximo estimado é $100. Isso é uma margem bem grande, mas entre chip, middleware e o custo mínimo seria em torno de $1. Tá? Mas todo o processo em volta cresce o custo, e custo alto em dispositivos baratos inviabiliza. Então, a gente tem esse projeto grande, interessante, que para IoT, mas é um projeto nacional. Isso é ruim, já estou na minha fase de conclusão. Quando a gente criou os RTMs, os regulamentos para medidor de eletricidade, as empresas tinham que ter que fazer medidor de eletricidade para o mercado brasileiro. Quando a gente cria um regulamento que exige o software, cria uma barreira para o mercado brasileiro, que é aquele produto que tem que ser desenvolvido no mercado brasileiro. Isso não é muito bom, tá? Mas no nosso caso foi uma necessidade. Nível nacional falta uma estrutura integrada de normalização. A gente gostaria de evitar que criar umas soluções locais prejudicarem o comércio internacional. Então, a nossa ideia é a gente cria a solução, mas a gente gostaria de levar para outros países. Tá? Então, o certificado digital é uma boa solução para levar minimamente para o Mercosul ou para as Américas. A gente tenta... dá para fazer desse jeito. Se funcionar no Brasil, pode funcionar em outros países. É uma área com pouca regulamentação, a gente não conhece bem os riscos, vai conhecer depois que os acidentes começarem a surgir. E, para levantar para o Diego, para continuar, toda essa IoT, a segurança cibernética do que a gente tem hoje, ela justifica barreiras no comércio. A gente teve, o professor falou do caso da Huawei, que os Estados Unidos proibiu o 5G. Até que ponto isso é segurança, até que ponto isso é barreira. Justifica-se barreira comercial com base em segurança cibernética? E isso eu não posso responder, o Diego vai responder. O pessoal ligou? Ok, agora a gente vai para o Diego. E o Diego vai fazer essa transição entre essas novas tecnologias que estão surgindo, como isso pode ser ou não ser uma barreira, é uma questão de segurança, é protecionismo, é sempre uma linha tênue que separa um do outro. Então, o Diego tem formação como advogado, com especialização em comércio exterior, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutor em Economia Política pela UFRJ, Visiting Scholar na Columbia University, Visiting Research na Georgetown University e é servidor do IMETO desde 2020. Diego, obrigada por estar conosco. Eu falo nesse microfone? Está funcionando? Então tá. Falar daqui que tem uma colinha aqui para me ajudar. Então, boa tarde a todos. Agradecer muito o convite, Braque, Carla. É uma honra estar participando desse evento com gente tão bacana aí. E desse painel com o Rodolfo, que é uma fera nessa área de IoT, e com o professor Joel Trachtmann, que é conhecido de todo mundo aí que atua nessa área de direito e comércio internacional. É isso, a gente agradece também essa possibilidade de fazer essa dobradinha, que o Rodolfo e a turma dele lá, quem conhece a fundo a questão da internet das coisas, e a gente na área internacional tem uma visão mais transversal, principalmente na área de barreiras técnicas, então atua nas várias pontas aí, mas não com essa visão tão aprofundada, Então, aí a gente achou que essa dobradinha conseguia atender. O Inmetro também, só para passar um pouco da ideia do que é o Inmetro, em muitos países, as atividades que o Inmetro desenvolve, elas estão divididas em várias organizações, então tem, no mínimo, pegar o caso dos Estados Unidos, aí do professor John, tem o NIST, que o Rodolfo citou, tem a CPSC, que é uma agência reguladora para produtos de consumo,
A área da acreditação está dividida em vários entes, a área de regulação de metrologia legal é dos entes subnacionais, é dos estados, e no Brasil tudo isso está na mão do Inmetro, né? Então, basicamente, destacar isso, né? O Instituto Nacional de Metrologia é o organismo nacional de acreditação, atua na área de avaliação da conformidade e é regulador, tem autoridade regulatória também, né? Assim, isso até uma foto lá do campus, a principal área em que o Inmetro se localiza é no Rio de Janeiro, tem um campus grande lá na cidade de Duque de Caxias, em Xerém, com todos os laboratórios, enfim. E aí, essa área que o Inmetro atua, a gente tem usado um conceito que é relativamente novo, que chama infraestrutura da qualidade, né? Tinha vários conceitos que eram utilizados, inclusive no Brasil, tinha tecnologia industrial básica, mas hoje no mundo, pela primeira vez, né, se conseguiu um consenso assim, de chamar essa área, as organizações internacionais estão chamando de infraestrutura da qualidade, né? E aí, o Inmetro não atua, por exemplo, na área de normalização, isso é a BNT que faz, mas o Inmetro é um ator meio que central no Brasil hoje para essa estrutura de infraestrutura da qualidade, né? E aí a visão de futuro é ser uma caixa de ferramentas para o mercado, setor produtivo. E aí, na área internacional, né, o que a gente faz? A gente tem duas grandes frentes, uma é cooperação internacional, então, a cooperação internacional do Inmetro passa pela gente, em grande parte é gerida também por nós, e uma área de comércio, que é essa área que eu acho que, né, o público desse evento talvez conheça melhor o Inmetro, que é nessa área de barreiras técnicas, né? Então, a gente é o ponto focal, a autoridade notificadora do Brasil, para o acordo TBT, da OMC. A gente participa das negociações comerciais nessa área e a gente tem um trabalho de apoio ao setor produtivo, né? E aí, nessa área, eu queria aqui fazer um parênteses para... Hoje de manhã, enfim, na hora do almoço e tal, a gente falou sobre isso, aproveitar para divulgar um pouco, né? A gente tem... Acho que muitos de vocês conheciam o CBTC, que era o Comitê Brasileiro de Barreiras Técnicas ao Comércio, né? Está em rediscussão todo o papel do Conmetro, vai ter um novo Conmetro, novos comitês e tal, mas nesse meio tempo a gente está com um fórum de barreiras técnicas, né, que é para um pouco suprir esse vácuo que se criou. E esse fórum está se reunindo, começou esse ano, a gente teve a primeira reunião, foi para lançar o fórum, e a partir da segunda, a nossa ideia é que ele seja híbrido, então itinerante pelo país, mas também aberto à participação virtual. A primeira reunião foi aqui em São Paulo, e aí a gente sempre faz em parceria com o agente local, e essa vez foi em parceria com a Fiesp e com a BNT. E aí foi o que é o objetivo, o que tem sido o objetivo do fórum, é que as empresas tragam as suas necessidades, as suas demandas na área de barreiras técnicas. E a primeira reunião já foi sensacional, porque a Fiesp fez essa pesquisa que a Tatiana apresentou agora de manhã, e trouxe muita demanda, assim, trouxe um mapeamento bem bacana, que agora a gente já está acionando todos os órgãos, né, que têm alguma relação com esse tema para poder apoiar. A próxima reunião vai ser em Goiânia, vai ser no estado de Goiás, e vai ser híbrida também, em outubro, e a última do ano vai ser no Rio de Janeiro, em parceria com a Firjan, em dezembro. Então, assim, convidar todos, é aberto, né? Quem quiser participar, depois no final, aí, na hora do break, a gente conversa, dá o cartão, a gente bota na mailing, e para estar podendo acompanhar. Mas, enfim, vamos avançar. Aí um pouco assim, no âmbito que nem eu falei, né, dessa visão mais transversal, assim, de como é que a gente está enxergando um pouco isso, e aí a pergunta, né, se é protecionismo ou segurança, né? E a resposta é que é os dois, né? Sem dúvida tem questões de segurança, né? E tudo que o Rodolfo mostrou deixa claro de que as vulnerabilidades, desde um nível, né, de menor risco a maior risco, elas existem, então, aí, e são difíceis de mensurar, até porque o avanço é muito rápido. Então, sem dúvida, tem questões de segurança e, sem dúvida, tem questões de protecionismo, né? Há muito tempo já tem questões de protecionismo envolvidas nessa área. Acho que a gente vai conseguir até passar um pouco por isso na apresentação. E aí, como é que o jogo era, vamos dizer assim, para entender um pouco o jogo, como é que ele é jogado, assim, né, até agora. Essa área de standards, né,
O ex-diretor-geral da OMC, o Lamy, sempre dizia, né, que para ele era a nova grande fronteira das negociações comerciais. E mais difícil, né, porque é isso, atacar uma tarifa, e aí a Vera, tá aí, Lamy e Vera, é isso, atacar uma tarifa não só, vamos dizer, mais fácil também, porque é um inimigo que está ali, é fácil de identificar, e é difícil ser a favor, vamos dizer, né? É mais fácil do que uma medida regulatória feita para proteger a saúde do consumidor, para proteger o meio ambiente, para proteger a segurança do consumidor. É muito mais, a negociação é muito mais complexa, né? Então, o Lamy e a Vera sempre dizem que essa é a grande fronteira, né, das negociações comerciais. Tem um estudo recente até do Departamento de Comércio dos Estados Unidos que mostra que 93% do comércio internacional hoje é afetado por essas medidas, né? E o que se tem em termos de regulação, né? Tem o Standards Code, que foi negociado na rodada Tóquio e que depois virou o Acordo TBT, na rodada Uruguai, né? E aí, para ser muito breve, assim, eu diria que ele tem 4 princípios. O tratamento nacional, né, que, enfim, todo mundo conhece, vale para todo o GATT, mas também para medidas regulatórias. A questão de que as medidas sejam menos restritivas ao comércio do que o necessário, aí o teste de necessidade, né, desenvolvido pelo Organismo de Solução de Controvérsias é essencial. O uso de normas internacionais como base para os regulamentos, então, todos participarem do desenvolvimento das normas internacionais e depois se comprometerem a adotar isso como base nos seus regulamentos. E o 4, de transparência. Então, poder ter acesso, poder participar, ter os pontos focais para passarem a informação. Esses eu diria que são os 4 princípios, né? E aí, como é que os principais atores se estruturavam em torno dessa área, né? A Europa, nessa área, sem dúvida, é um ator relevante, um ator importante, né? Ainda é muito importante. E a estratégia era basicamente ter uma influência muito grande nos organismos internacionais de normalização. A Europa votar, não como bloco, mas por país, mas coordenar os votos. E aí, com isso, conseguir ter um domínio, ter uma influência muito grande nos organismos internacionais, ISO, IEC, ITU, assim por diante, né? Com um modelo regulatório muito forte, muito desenvolvido e vendendo muito esse modelo para o mundo, né? E atuando mais recentemente, há algum tempo, já nessa área que pintou hoje de manhã aí, dos padrões privados, né? Principalmente na área de sustentabilidade. Os Estados Unidos têm um modelo muito bottom-up, assim, né? Muito fruto da cultura americana, de um ativismo da sociedade civil muito, muito forte. Então, é um sistema muito descentralizado, diferente praticamente do resto do mundo todo, com uma gama grande de entidades de normalização, e com assim, uma participação muito grande do governo nesse sistema privado, vamos dizer, de normalização. E aí gera um ambiente muito interessante de transferência de tecnologia, assim, que é sensacional, né? Inclusive na área militar, né? E aí o uso de normas americanas, né? Um modelo muito que o próprio mercado se regula, que não precisa tanto regulamento, até por outras características, assim, que vamos entrar para não perder tempo, mas do sistema americano. Mas quando tem que adotar normas americanas, né? E a venda dessas normas para o mundo, né? A China, e aí o último, eu fico só nesses 3. A China com um sistema que veio evoluindo e veio mudando muito ao longo do tempo, né? Um sistema que, por muito tempo, usava as normas, e aí principalmente normas internacionais, para trazer tecnologia, para fazer transferência de tecnologia para as empresas chinesas, mas também com um processo para ter acesso ao mercado, para poder participar do processo de normalização, ter alguma transferência de tecnologia forçada, né, nesse processo. E aí as reclamações, principalmente dos Estados Unidos, mas também de Europa, sempre foram muito grandes nessa linha. Ao contrário dos Estados Unidos, é um sistema mais top-down, né, e mais centralizado, por mais que tenha ministérios, entidades subnacionais que
emitem também normas e regulamentos. Acho que vale a pena ainda mencionar de que a China, há muito tempo, né, tem esse objetivo declarado naqueles planos de longo prazo, assim, de ter tecnologia chinesa, né, em vários setores considerados como sensíveis, só que aí entra quase tudo, né? Setor financeiro, tributário, serviços públicos, energia, transporte, indústria de defesa, ciência e tecnologia, enfim. E que, ao longo do tempo, agora, e principalmente mais recentemente, aumentou muito a participação em organizações de normalização internacional. Tá a primeira apresentação, né? A segunda eu até trouxe um gráfico. Na verdade, a única modificação era essa, assim, um gráfico para mostrar um pouco como é que tem sido a participação desses países em comparação, assim, né, nos últimos 20 anos. Eu peguei de 2001 a 2020 e o caso da ISO, né? E aí dá para ver, assim, resumidamente, que enquanto Estados Unidos e Europa teve uma participação que seguiu o mesmo padrão, até caiu em alguns casos, a China e a Coreia explodiu, né? O crescimento da China é de 1000% na questão de secretariados, da Coreia 260%, enquanto a gente vê que os outros estão todo menos alguma coisa, ou 20%, por aí, né? Então, sem dúvida, assim, a participação e a influência nas organizações internacionais de normalização dos asiáticos, em especial da China e da Coreia, porque o Japão já estava nesse patamar, ela explodiu em comparação aos demais, né? E aí um pouco uma hipótese, assim, né, olhando para o que está acontecendo nessa área aí, para reflexão, para a gente poder debater um pouco, né, de que talvez tem vários fatores, né, essa área está passando, mas talvez com destaque para dois, assim. Uma é essa disrupção tecnológica, que já foi citada hoje aqui, né, e que está afetando cada vez mais tudo, inclusive o comércio. E a impressão que dá é que a gente está entrando numa nova era mesmo, que vai ter muito impacto, né? E a outra é a questão da disputa geoestratégica, aí, né, que o Roberto Azevedo falou de manhã, o professor Trachtmann falou agora também, Estados Unidos e China, que sem dúvida está afetando. Até o próximo slide a gente vai ver, está afetando, né? E que eu acho que assim, é a primeira vez que uma disputa geoestratégica acontece dentro desse sistema econômico internacional que a gente tem agora, né, do pós-Segunda Guerra, porque a disputa anterior era Estados Unidos e União Soviética, mas a União Soviética não estava nesse sistema, não estava no GATT, né, não fazia parte desse. Então, quer dizer, e quando passou a ser universal, o sistema passou a ser global, teria que surgir o novo, né, a hora que surgisse o rival dentro desse sistema, e é o que pelo jeito está acontecendo agora, né. Então, acho que essas duas questões, elas estão influenciando esse jogo nessa área. E aí, como é que isso está aparecendo, né? Pegando os Specific Trade Concerns no TBT, no Comitê TBT da OMC. Que está aparecendo também nas notificações, né? Isso é claramente. Mas pegando as preocupações comerciais específicas, que é onde mostra que efetivamente tem algum problema, vamos dizer, né? E aí quem acompanha o Comitê TBT sabe que ele é um comitê muito ativo, né? Para muita gente é muito chato, está terminando, mas é muito ativo, né? E aí o que tem aparecido, né? Os questionamentos, e aí tentando enxugar muito, né? E usando como base os mais recentes agora, pegando a última minuta, agora em 2022, reunião de março. Basicamente, falta de clareza e transparência em muitos termos, em muitas definições, em qual é a autoridade que faz análise, enfim. Discriminação em relação a fornecedores de tecnologias estrangeiras, falta de proteção à propriedade intelectual e transferência de tecnologia forçada. Essas duas últimas mais focadas na China. E na defesa, o que os países têm falado? Né? Necessidade de proteção de segurança nacional, proteção dos cidadãos nacionais, e aí tanto de ataques cibernéticos quanto de coleta de dados ou acesso indevido a equipamentos, e que as medidas não são discriminatórias, né, e nem mais restritivas ao necessário, e que seguem o padrão que os outros estão fazendo.
né? E aí, um pouco assim no mapa de que países, né? Basicamente, tem alguns casos que envolveu Índia, Vietnã e tal, mas basicamente de um lado, Estados Unidos e União Europeia, praticamente todos, com o Japão, quase todos, Canadá e Austrália em alguns, batendo em regulamentos da China, e a China batendo em regulamentos desses países. Então, assim, ao contrário de outras áreas, ou da história do TBT, que era meio porradaria generalizada, nesse está bem mais definido, assim, né? Quem que está batendo em quem. E aí, para concluir, assim, nessa linha, né, de o que vem, o que pode vir. E aí, enfim, é guess mesmo, né? É chute, de que talvez essa solução vai passar por uma negociação de nível geopolítico mesmo, né? Então, pode ter um caminho de entendimento, se houver um caminho de maior entendimento, e aí, principalmente entre Estados Unidos e China, acho que algumas soluções, né, o professor Trautmann já apontou, a questão de dividir produtos em virtude do risco, em relação ao risco, a questão talvez o friendshoring ter algum espaço maior, muito embora esses investimentos todos que a China está fazendo no México, acho que já mostram que esse caminho, não sei se funciona, né? Ou a questão de fornecedor, né? Ao invés de país, ter uma análise do fornecedor, que é um pouco o que a Bélgica fez, e que a China está batendo muito, né? Porque basicamente aí está tirando do mercado fornecedores chineses. E aí é acusada de não estar respeitando o princípio de nação mais favorecida, tratamento nacional e tal. Mas, sem dúvida, se houver um entendimento, né, passa por definir organizações internacionais de normalização para essa área, né, que seja aceita pelas duas partes, e aí, consequentemente, né, acabam sendo aceitos por todos. ISO e EC tem trabalho nessa área, ITU tem trabalho nessa área, a IEEE nos Estados Unidos tem muita história nessa área, né, e tem os consórcios, que nessa área, por ter que fazer muito rápido a norma, na ISO demora uns 3 anos para sair uma norma, né? Nessa área tecnológica, 3 anos, então acabam fazendo consórcios que conseguem largar muito mais rápido. Ter princípios de good regulatory practices para essa área, né, que sejam aceitos, com processo de análise de risco aplicado à segurança cibernética e à internet das coisas. E aí esquemas de avaliação da conformidade que sejam reconhecidos, acessíveis, reconhecidos por todos, que incluam daí acreditação, aceitação de testes, ensaios certificados. Então isso se avançar pelo caminho do entendimento, com vistas a facilitar o comércio, permitir a continuidade da integração comercial. Se isso não acontecer, né, o que é provável que aí sim aconteça seguir nessa linha de ter um aumento cada vez maior de atritos nessa área, como a gente está vendo, né? Cada vez mais, talvez, o que o pessoal chama de decoupling, e aí não só de comércio, mas também de normas, né, de regulamentos, de tecnologias e da aceitação, né, de procedimentos de avaliação da conformidade. Consequentemente, um enfraquecimento do sistema não só multilateral de comércio, mas também desse sistema de normalização. E a última coisa aí, sim, para encerrar, que eu prometi para o pessoal da CSEX que eu ia falar, é que está tendo um evento no âmbito do diálogo comercial Brasil-Estados Unidos sobre segurança cibernética e comércio. Então, teve o primeiro, vão ser 3 eventos, o primeiro foi em junho, agora com um overview das competências e políticas em Brasil e Estados Unidos, e vai ter mais 2, um em setembro e um em novembro, um sobre regulamento técnico, norma, avaliação e conformidade, e o outro sobre desafios para pequenas e médias empresas. É isso. Obrigado. Excelentes apresentações, hein? É uma pena, cada painel daria um seminário por si só, mas eu tenho a Carol aqui me olhando com um sorriso muito simpático e ela me autorizou uma única pergunta. Alguém? Não? Seguimos, então? Muito obrigada pela atenção.
Até uma próxima.